Existe para você, no formato de aulas para adulto, um número ideal de alunos? Então, olha só, para mim funciona muito bem 6 alunos, tá? Sei. E eu acho interessante também que essa questão da aula em grupo, ela é uma aula prova de tédio para o aluno e para o professor, sabe? Porque às vezes a gente só fica pensando no aluno. Mas olha só, a gente tem aulas em grupo já há mais de 7 anos na Starling. Sim. E desde o início é um formato vencedor, né? É. Nunca foi um formato que não foi bem aceito ou deu errado. Desde o início, nós temos turmas cheias, procura, as turmas, os alunos ficam por muito tempo. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, porque eu acabei agora de formar uma turma de guitarra 4, que é o último nível. Tinha lá uma turma com 5 alunos. Sim. Então sempre existe perda, tá? Por isso que você sempre precisa ter um funil, né? A vida é assim. Qualquer faculdade, qualquer curso, acaba menos gente do que entrou. Isso faz parte. Isso aí tem que levar em consideração. Mas a gente tem um nível de retenção muito grande. Porque as classes, elas têm uma dinâmica interessante, mas para o professor também é interessante. Uhum. É uma prova de tédio pra gente, sabe? Porque a gente está tocando. E eu não faço uma turma de improvisação onde eu não toco. Você também toca? Eu também tô tocando o tempo inteiro. Até os alunos gostam que eu toque. Eles tocam comigo, eu toco com eles. Uhum. Isso, para eles é interessante observar como que eu tô como que eu tô usando o conteúdo que eu tô passando para eles. Sim. Então, enfim, a aula em grupo, ela tem várias questões que são muito importantes, e além de ser um modelo financeiro muito bom, É o né? que a gente vai falar agora, exatamente. Como que é oferecido essas aulas em grupo para quem tá chegando? E isso é o que o Matheus estava falando aqui, é um complemento, que é o seguinte: ali naquele momento da venda, já você vai mostrar para o pai e para o aluno os benefícios da aula em grupo. Vamos lá, vamos intitular aqui os benefícios? Benefícios primeiro para o aluno, depois para o professor, ok? Para o aluno, socialização, né? Socialização. Interação musical, né? Aprendizado ativo, porque você aprende quando você vê também o erro dos outros. Socialização musical. Interação musical que eu falei. Interação. Aprender a interagir musicalmente com os outros. Respeitar a dinâmica. Socialização. Interação musical. Então, deixa eu explicar o que é interação musical. É o aluno, ele aprender a lidar com dinâmica, ele entender, cara, que você tá com som muito alto, atrapalhando o colega. Exato, ele tem que ouvir. Saber engajar, saber propor movimentos musicais ali, entendeu? Conduzir um bom acompanhamento. Sim. Saber respeitar o solista. Quando você está acompanhando, você tem que entender o seu lugar, trabalhar com frequências de instrumento. Então, tem muita coisa que só tocando com pessoas que você aprende. Que você solitário não vai ter essas observações. Sim, então a gente falou 3 coisas que são benéficas. Existem mais. A 4ª coisa que é benéfica, que atrai muito, é o valor. Normalmente, antes de chegar no valor, deixa eu só fechar. Normalmente é entre 20% e 30% mais barato que a aula particular, tá? Mas olha os benefícios agora para o professor. A mesma 1 hora que ele gastaria dando aula para um aluno particular, ele vai gastar a mesma 1 hora dando aula para mais alunos. Isso, muitos professores olham, mas a gente fica mais cansado porque são mais alunos para dar atenção. É a mesma 1 hora, pode ser que sejam mais intensas, só que é a mesma 1 hora que vai ser muito mais bem remunerada. Por quê? Você ganharia R$500 dando aula para um aluno. Vamos supor 4 aulas no mês, R$400, R$100 por aula. E aí agora você vai ter 5 alunos que você não vai vender mais a R$400. Você vai vender a 300. Mas você vai ter 5 a 300. Então, aquela mesma 1 hora que estava valendo para você R$100, você vai ganhar, que seria 1.500 por 4, 15 por 4... 300, vai para quase R$400 a sua hora aula. Então, assim, não tem nem como falar que é muito benéfico para você. Outra coisa, essa questão do tédio que o Matheus falou, cara, quando você tem mais atenção, quando a atenção não está só voltada no professor e no aluno, a aula fica muito mais proveitosa e menos tediosa, né? Sim. Outro benefício para o professor é que, para pensar, você vai ter 5 contratos. Não estou falando nem do financeiro,
mas em relação a um. Se esse um desiste, aquele seu horário fica vago. Você tem 5 pessoas aqui. Se 2 desistem, você ainda tem 3. Aquele seu horário ainda está preenchido com 3 alunos. Também você pode fazer algo que a gente faz muito, né? Nós sempre começamos mais de uma turma, porque já é sabido de que é um funil, né? As turmas elas vão diminuindo. Vão diminuindo, depois a gente vai juntando turmas. Outra vantagem para o professor. Quando a gente vende as aulas em turma, a gente diz que aulas em turmas não são repostas. Por que não, gente? Porque a aula da turma ela tem um andamento. Por exemplo, através da apostila. Página 1, tá? O aluno vindo ou não vindo, ele vai ser dado a página 1 para os outros colegas. Como que no outro dia que o cara vier, tem como a gente vai voltar a página 1 porque o amiguinho não estava aqui? Existe isso na escola? Não existe. Então, aulas em turma não são repostas. Então, isso é uma grande vantagem para o professor. E cria até um senso de responsabilidade maior do aluno, né? Do aluno em até não faltar às aulas. Não faltar, estudar mais em casa, porque ele não quer perder o andamento da turma. Por isso que vale a pena até botar 30% mais barato, porque é muito benefício. 30% você vai captar mais pessoas, porque é bem mais barato. E para você é muito bom, porque você não tem que repor aquelas aulas, porque são aulas em turma, não tem como você voltar em algo que já andou com a turma, entendeu? Então eu acho que é tão benéfico, eu não entendo porque os professores ainda não entenderam isso e não implementam isso, Mas né? eu acho que é mais por falta de conhecer mesmo, não ter metodologia para isso, não ter feito aulas dessa maneira, né? Como eu falei, eu fui beneficiado porque durante 4 anos eu tive aulas em grupo. Então, a Berkeley tem esse formato, que inclusive é um formato muito de universidade, né? A universidade, você não vai na universidade para ter aula particular. Então, assim, a faculdade de música não é diferente nesse sentido, tá? Mas uma coisa também legal que eu acho pro aluno, a aula em grupo, a gente percebe, né? Os alunos criam um vínculo. Tem um vínculo. E dali, cara, sai tanta coisa legal, os alunos, eles marcam pra tocar juntos, pra ensaiar. Pode ser então, um olha projeto só. dali. Não, olha só o que você tá fazendo com os alunos. A coisa mais importante da música. Você está criando ali conexões humanas. Exato. Né? No momento que isso está tão faltoso no mundo, Exato. você está propondo isso. Então, a gente vê muito na escola os alunos combinando, vamos chegar mais cedo na semana que vem para a gente poder passar essas músicas. E a gente tem uma coisa muito legal que a gente faz, é que a gente tem a jam session, né? De cada 45 dias tem uma jam session. Então os alunos estão o tempo inteiro sendo provocados. Sim. O repertório está sendo tocado, tem que mudar o repertório para a próxima jam session. Sim. Sobe no palco, tem aquele frio. Pô, cara, o cara sai dali, é outro ser humano, né? Sim. Com uma humildade maior, com mais vontade de estudar, porque toma aquela apanha, pancada, né? Então, enfim. Matheus. Então, assim, eu só vejo aqui, a gente tinha escrito, né? Quanto cobrar. Então, assim, normalmente é 30% a menos. Eu acho que 20% até nem é tão vantajoso para a família. 30% eu acho que é o ideal. Por exemplo, hoje... Você fala de R$500 para 450, fica muito claro a diferença, né? Não, mas aí dá 10% só. Não, Tati, R$500 para 350. Você falou 450. Desculpa. É 250, R$150, aí, né? Sim, aí é uma grande diferença. Dá para ver um movimento diferente. Agora, também tem aquilo, muito dos alunos que fazem aula em grupo também fazem aula individual. Sim. Então você pode propor uma aula em grupo para um aluno que faz aula individual. E é exatamente isso que eu faço. Quando eu pego um aluno para atender, eu falo dos benefícios, tanto da aula particular quanto da aula em turma. E eu falo que o ideal, e é verdade, o ideal para o aluno é ele fazer uma aula particular onde todas as dificuldades, onde todas o estilo que ele curte, as músicas que ele gosta, tudo que é voltado para ele vão ser desenhados e explicados ali na aula. Mas que seria muito importante também que ele fizesse uma aula em turma para colocar tudo aquilo que ele no privado com o professor aprendeu, ele aprender a fazer isso em turma. Aprender a fazer isso em banda. Isso porque você vai estar com outras pessoas. Né? Porque normalmente o meu perfil de aluno não faz uma aula individual, né? Acho que a maioria não, né? Eles fazem mais aula. A maioria faz. Você acha que faz? Faz. Eu não sei porque você que tá lá, porque como eu não dou aula individual, a maioria eu não fico sabendo dos alunos. Faz aula particular em aula em turma. Então, assim, o cara chega na sua turma muito mais preparado do que se ele estivesse chegando ali só com a sua aula. Entendi. Entendeu? Então, eu vendo uma aula particular e uma aula em turma. Obviamente que isso não é para todo mundo, mas tem cliente que tem condição de fazer uma aula particular e uma aula em turma. Então, não tenham medo de oferecer. Você nunca sabe quem pode pagar, tá, gente? Não vai pela cara, não. Mas entenda quais são os benefícios de ambos os modos,
em turma ou particular, e saiba oferecer isso na hora da sua venda. Fala os benefícios dos dois. E a pessoa vai decidir. Obviamente que você vai falar que o ideal é que, ainda mais se o cara quer ser um cara profissional. Quando fala que quer ser profissional, para mim já é certo que ele tem que fazer uma aula em turma e uma aula particular. Se o cara é só um hobbyista, não tem tanta necessidade, dependendo do nível que ele quer chegar e a rapidez, né? Uhum. Se o cara quer ir mais rápido, chegar mais rápido, por exemplo, para tocar em algum lugar, a aula particular se enquadra mais. Se é um cara que não tem uma questão de tempo, que tem que ser tão rápido assim, pode ser uma aula em turma. Mas se o cara quer ser um cara mais proficiente, um cara mais profissional, eu indico as duas aulas sempre, entendeu?